Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, um dia de paz, de alegria e satisfação na presença do Senhor. Hoje é o dia dedicado ao Senhor. E gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que também serve de encorajamento. O nosso projeto Mensagem da Esperança, ele não foi abortado, ele apenas deu uma paradinha porque aconteceram coisas que nós não esperávamos esta semana. O presbítero Rafael adoeceu, a nossa irmã Cristina estão com suspeita de Covid, eu e a Fátima estamos dando assistência a eles, as meninas estão aqui conosco, e às vezes nós precisamos nos desdobrar para fazer o melhor, porque não podemos deixar que esse vírus enfraqueça os seus servos. E o Rafael tem sido muito forte nesse momento, e nós queremos também transmitir essa fortaleza e ajudá-lo a permanecer forte em todo momento. Então convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Gálatas capítulo 4, de versículos 4 a 17. 4 a 7, desculpe. Que diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pai, nós agradecemos pela porção lida da Tua Palavra nesse momento. Dá ao nosso coração, Senhor Deus, a mensagem que Tu quer que nós falemos ao Teu povo, e que possamos, Senhor Deus, falar o melhor de Ti, Senhor, e que a Tua Palavra seja colocada em nossa boca, Senhor, e que o povo venha compreender este momento. Estamos, Senhor Deus, passando por momentos difíceis, mas a Tua Palavra nos garante que nós receberemos a vitória, Senhor. E por isso nós confiamos em Ti. Coloca, Senhor Deus, nos nossos corações aquilo de mais importante que é o entendimento e o conhecimento dos Teus ensinamentos para nós. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos falar sobre a plenitude do tempo. E esse tema ele é baseado no texto de Gálatas, principalmente nos versos 4. Capítulo 4, verso 4. E nós vemos aqui que Cristo foi enviado no tempo devido. O tempo, plenitude, ele significa literalmente completude. Com isso, a palavra tenta explicar que Cristo veio no momento certo, na hora que deveria. Ele veio na plenitude dos tempos. Se Cristo fosse enviado em qualquer outro momento da história, o cristianismo não teria o mesmo impacto como tem hoje. Temos que deixar claro que todos esses acontecimentos, todas essas estratégias usadas para a disseminação do Evangelho, não acontecem por acaso, pois sabemos que quem está por trás disso tudo é o nosso grande Deus. Como diz o nosso grande professor Hermes Maia, Deus não intervém na história, Ele controla a história. Deus é soberano. Esse é o objetivo de se estudar esse tema, de vermos o quanto Deus é soberano e o quanto precisamos dele. Mas como nós vamos saber se realmente era a plenitude dos tempos? Se realmente era o momento que Cristo deveria ter sido enviado? São exatamente essas respostas que vamos encontrar nesse estudo.
ou nesta palavra, né? Ele nos dá alguns argumentos provando que realmente esse era o momento certo de Cristo vir. E vamos tentar compartilhar aqui rapidamente alguns deles. O grande plano de Deus é o da redenção da humanidade. Deus projetou a partir da eternidade o modo como salvaria o ser humano, perdoando seus pecados, lembrando que a manifestação de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma realidade que celebramos por um acontecimento do qual nossos profetas e pais falaram e aguardaram com ansiedade. Nesse texto, Paulo dimensiona a realidade que devemos celebrar, mostrando que Deus é fiel e pontual nos seus planos eternos. Primeiro, na plenitude do tempo. No cumprimento do tempo, a hora exata em que Deus havia determinado que fosse levado a cabo a redenção feita pelas mãos do Messias. Se encontra lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. O tempo de Deus é exato, e foi exatamente na plenitude dele que o seu plano realizou. Segundo, Deus enviou o seu Filho. Aqui são dois pontos de suma importância para nós. Enviar. Deus enviou o Deus Filho em importantíssima missão, universalmente aplicável a todos os homens, a toda a criação. É um conceito comum do Evangelho de João, por muitas vezes reiterado, conforme João, capítulo 3, verso 17. Vamos dar uma lida para vermos, né? Assim diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O seu Filho nos mostra a perfeita divindade do Senhor Jesus. Terceiro, nascido de mulher. Aqui Paulo nos mostra a autêntica humanidade de Cristo. Depois de dizer sobre seu Filho, Paulo nos diz que é nascido de mulher, e fica autenticada que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Quarto, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoração de filhos. Nós encontramos aqui dois conceitos teológicos de suma importância que são destacados. Primeiro, resgatar, que significa reaver o que lhe pertencia por direito de criação. Jesus veio justamente para nos resgatar da escravidão do pecado. E o segundo termo é adotar. Significa que aquele que era escravo, agora adotado, se torna filho, com direito a toda a herança de Deus em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nós não devemos temer nenhuma artimanha, nenhuma armadilha do inimigo que nos venha tentar nos afastar de Deus. Nós vemos que Deus mandou e enviou o seu Filho no dia certo, na hora certa, no momento certo, e realizou o que era certo para a humanidade. Deus enviou o seu Filho para mostrar que ele foi uma pessoa comum enquanto andava aqui na Terra. Realizava milagres, realizava curas, mas ele sentia fome, sentia sede, sentia sono, sentia cansaço, precisava estar sozinho para orar, como todos nós às vezes precisamos, e precisamos viver esse momento tão importante para a nossa vida. Quando ele diz que ele é nascido de mulher, é que ele nasceu de uma forma natural. Apenas a sua forma de concepção foi sobrenatural, porque foi pelo Espírito Santo que Maria engravidou.
E Paulo, ele mostra a autenticidade dessa ação do Espírito Santo. E quando ele nos chama para nos resgatar, porque estávamos sob a lei, ele diz para que nós pudéssemos receber a adoção de filhos, conforme o versículo 5. Ele nos resgatou quando nós ainda vivíamos sob a lei. E agora nós vivemos sobre a graça de Deus. Não podemos esquecer que Deus, ele veio para mudar o mundo, mandou seu Filho para transformar o mundo. O mundo é que ainda não entendeu a missão do Filho, não entendeu ainda a missão do Cristo ressurreto, e estão dando glórias a quem não tem, a quem não merece. Por isso, meus irmãos, permaneçamos firmes na palavra de Deus, porque nós somos resgatados por Jesus. Nós somos adotados por Jesus. Nós não somos bastardos, mas nós fomos adotados e somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo na glória eterna. Por isso, meus irmãos, concluo essa breve mensagem desta manhã que, como crentes em Jesus Cristo, nós vivemos duas grandes, maravilhosas realidades. A primeira é a celebração daquilo que Deus fez por nós. E a segunda é a da expectativa, quando aguardamos a segunda vinda de Cristo. E por isso, confiemos, meus irmãos, naquilo que Deus está fazendo por nós. Enviar o Filho para salvar a humanidade que estava perdida é um milagre de Deus nas nossas vidas. E aqueles que aceitam foram salvos por este milagre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos console, que Deus nos conforte, que Deus nos dê um dia de paz. Oremos. Pai amado, Pai bendito e maravilhoso, clamamos a Ti pela Tua igreja e pelo Teu povo, Senhor. Usa de misericórdia, Senhor, para com essa humanidade decaída, Senhor. Transforma os corações de todas as pessoas, Senhor Deus, que entendam que nós estamos vivendo um momento em que precisamos nos chegar mais a Ti. E este momento, Senhor, não pode ser esquecido por nós. Dá-nos uma noite de paz sob Teus santos cuidados, Senhor Deus, nesse dia, uma tarde de paz. Dá-nos, Senhor Deus, um dia na Tua presença, em que possamos Te agradecer por tudo que Tens feito, Senhor. Porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus criador dos céus e da terra. E nada pode fugir às Tuas determinações, Senhor. Guia-nos e nos livra de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Quero pedir aos irmãos que orem pelo Rafael, o presbítero Rafael, nossa irmã Cristina, presidente da SAF, para que eles possam se recuperar o mais rápido possível e nós estarmos de volta ao nosso trabalho comum, normal, na igreja, mas com mais afinco e com mais fervor. Lembrando que esse momento não é um momento de nós nos afastarmos de Deus, é o momento de aproximarmos mais de Deus. É o momento de nos chegarmos mais ao Senhor. Ele quer avivar a sua igreja, mas a sua igreja precisa buscar, precisa clamar, precisa interceder por todos aqueles que fazem parte e compõem o poder que comanda esse Brasil, desde o presidente ao prefeito. Não vamos deixar querelas políticas nos afastarmos uns dos outros. Vamos nos unir em um só propósito,
e de ver a humanidade liberta do pecado. E para isso, oremos também pelos idosos da nossa igreja, para que chegue mais vacina e que todos estejam prontos para recebê-la e estejam sendo curados por elas. Sabemos que ainda demora um pouco, mas quando a recebermos, já será um passo mais próximo de estarmos livres desse mal tão terrível que assolou o mundo. Deus dê um dia de paz a todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E amém.